O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série especial intitulada Crítica ao Punitivismo e Abolicionismo Penal, entrevistando a professora da Faculdade de Direito do Recife, pesquisadora do grupo Asa Branca Criminologia, da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Marília Montenegro. Marília, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la de novo, né? Depois de cerca de 2 anos, né? É um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada, Marco, é um prazer e alegria todo meu. Marília, eu gostaria de abrir esse nosso diálogo citando um trecho muito curto, mas muito significativo de um artigo que você escreveu intitulado Quantas histórias cabem na Lei Maria da Penha? É uma pergunta, o subtítulo é O Lugar da Violência Doméstica no Sistema Punitivo Brasileiro, que se encontra num livro intitulado Construindo as Criminologias Críticas, a contribuição de Vera Andrade, que será a próxima entrevistada dessa série especial sobre crítica ao punitivismo. Então, eu gostaria de ler esse pequeno trecho e de fazer uma pergunta a partir disso. Abre aspas. A pena de prisão, sem dúvida, continua existindo para os mesmos. E você coloca aspas desses mesmos. Já as alternativas à prisão são para os outros, entre aspas, os outros. Isso fica muito claro quando se observa quem são os presos em qualquer país do mundo, fecha aspas. Marília, quem são os mesmos? Quem são os outros? Por que são construídas as prisões? Por que o discurso punitivista continua com todo o fôlego, particularmente na realidade brasileira, mas ainda em boa parte do mundo? Por favor, Marília. Vamos lá. Eu acho que pensar, né, nesses mesmos e nesses outros tem uma relação direta com a gente pensar corpos no Brasil, né? Então, quando qualquer um de nós aqui que estamos nessa reflexão ou não, que pensamos assim, quem a gente visualiza atrás de uma grade, numa jaula? Quem são essas pessoas? Eu acho que vamos chegar às mesmas pessoas, aos mesmos resultados, né? Então, se a gente fecha o olho e faz o exercício de pensar quem você enjaularia, isso tem uma relação direta com os nossos medos e a construção dos nossos medos, né? Então, pensar nessa lógica traz muito do significado dessa continuação do aprisionamento de determinados corpos no nosso país. E a gente pode pensar qual é o corpo que está usando uma droga ou está vendendo uma droga que eu gostaria de enjaular. Qual é o corpo que fez uma agressão a uma mulher que a gente gostaria de enjaular, já que a agressão da mulher é algo tão comum na nossa sociedade. Então, quais são esses corpos que a gente naturaliza esse local, essa construção desse local? A gente naturaliza a dor para esse corpo. Então, isso tem uma relação direta no nosso país, no nosso continente, com a nossa história, né? Como é que nós fomos constituídos, então, com que corpos e que minorias e que maiorias a gente trabalharia. Essa ideia dessas outras pessoas, ou seja, as alternativas penais, o professor Nilo Batista faz muitas reflexões importantes sobre isso. Quem são as pessoas em que a gente vai buscar outras soluções ou outras formas de responsabilização quando nós vamos buscar essa possibilidade? Então, quando a gente está pensando nas alternativas penais, elas que entram fortemente no Brasil na década de 90, mas a gente já começa a discutir com isso na década de 80, na reforma, que a gente chama reforma da parte geral do Código Penal. O nosso código data de 40, mas ele tem uma grande reforma na década de 80. Em 84, a gente introduz as chamadas penas restritivas de direitos, né, que seriam alternativas à prisão. Entram de forma muito tímida, mas qual é o foco dessas penas? Ou quem poderiam disputar essas penas? Tanto que a gente vai ter um crescimento das alternativas penais no Brasil com o crescimento da pena privativa de liberdade.
Então, em nenhum momento a gente teve uma disputa de dizer assim, as alternativas penais, elas reduziram os números das penas privativas de liberdade, elas conseguiram avançar dentro desse espaço. Então, eu acho que pensar nesses outros e pensar nesses mesmos, a gente vai trabalhar a lógica, né, dessa racialização dos corpos no nosso país e de como é que a gente pode naturalizar o local do enjaulamento de um ser humano. Tá? Então, eu acho que é isso. Como é que a gente pode, academicamente, defender isso? E eu falo isso, eu estou no curso de Direito, eu trabalho teoria da pena, então, como é que a gente, academicamente, traz esse processo desde a graduação do aluno, né, até a pós-graduação, a gente trabalhar a legitimidade desse espaço, a legitimidade desse tipo de não posso nem, não sei nem se a gente poderia usar a palavra responsabilização, mas desse tipo mesmo de punição ao ser humano. Então, acho que tem muito para a gente refletir, não é, de quem são esses mesmos e quem são esses outros, a partir dos corpos em que a gente está pensando essa lógica. Marília, eu há poucos dias vi um trecho de uma entrevista de um colunista da Folha de São Paulo, dizendo que a esquerda precisa, ou as esquerdas precisam, refletir mais sobre segurança pública. Né? E, na verdade, quando eu ouvi essa fala, eu só posso ter chegado à conclusão de que, na verdade, esse colunista desconhece toda a produção que vem sendo feita por setores da esquerda, pelo menos dentro do universo acadêmico, né? Nas faculdades de Direito, nas faculdades de Sociologia, né? De Ciências Humanas, Sociais em geral, sobre segurança pública. Uma outra questão é saber se essas propostas serão ou não adotadas pelos governos, principalmente os governos de centro-esquerda. Né? Então, só para a gente arrematar essa primeira questão, né? E usando expressões que você usa também no teu artigo. Né? Isso quer dizer que o núcleo duro do direito penal ele é cada vez mais utilizado para resolver os problemas da pobreza, os problemas do racismo. É isso? Isso, eu acho que Vera Andrade nos provoca muito, né, nessa reflexão, ou seja, é como se a gente pensasse a redução dos direitos e garantias, né, a redução desse, se é que a gente poderia falar do estado de bem-estar social, e a gente pensar na lógica punitiva, né, na lógica da punição. Então, aquelas pessoas que não acessaram minimamente uma série da lógica básica da dignidade, ou seja, uma educação, saúde, e a gente oferece para essas pessoas o sistema punitivo, né? Ou seja, se está ruim, pode ser pior. Então, é por isso que esse sistema penal, ou a nossa pena privativa, e Pernambuco é um exemplo muito forte disso, né? O complexo do curado, as intervenções que estão sendo feitas no âmbito internacional e no âmbito nacional, no próprio sistema prisional pernambucano, que diante do sistema prisional brasileiro é considerado um dos piores do nosso país, então daí a gente tira o que é que isso significa. Então, quando a gente está pensando, é como se fosse a lógica do pior, né? E parece que a gente naturalizou muito isso, ou seja, a gente aceita isso de alguma forma como sociedade. Não, o sistema prisional não pode ser bom, senão as pessoas querem ir para lá. Né? Então, parece que a gente reproduz isso com a naturalidade de entender assim, primeiro, o que é essa segurança pública? Eu acho que esse é um conceito a ser pensado, né? E aí isso está uma confusão muito grande que a gente faz com a função do judiciário e a função do judiciário com a segurança pública. Então, algo que aqui também em Pernambuco a gente vai ter várias discussões a partir da lógica desse pacto pela vida. Então, são várias perspectivas que a gente vai ter que ir pensando, vai ter que ir organizando para dizer assim, o que é que a gente faz? Ou seja, para que serve mesmo o discurso da pena privativa de liberdade e para que serve essa prática? É para conter quem? Não é para dizer o que a que pessoas? Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar, veja, retrabalhar, pensar a segurança pública, as formas de punição, acho que é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Né? Mas aí, daí para como fazer isso? Ou seja, a partir de que lugar a gente vai fazer essas rediscussões. Então, o que a gente vem ganhando cada vez mais força no nosso país é o discurso bélico.
não é? Então, ele está presente já há muito tempo, ele não é algo recente, mas como esse discurso bélico, ele vem, e aí as drogas, ela é muito forte nisso, né? A guerra às drogas, o combate às drogas, neutralização das pessoas. Então, eu acho que toda essa discussão para a gente, que já vem conosco há muito tempo, né? O professor Milo tem um artigo, Política Criminal com derramamento de sangue, no começo da década de 90, falando especificamente da lógica do tráfico de drogas no nosso país, mas a gente vem aprofundando essa situação, né? E trazendo, e nessa lógica de uma expansão. Mas essa expansão, ela vem no que você trouxe, Marco, ou seja, é a lógica das mesmas pessoas, e esse núcleo duro atinge essas mesmas pessoas, né? Então, acho que esse é um movimento para a gente importante, ou seja, o que é segurança pública, ou melhor, para quem é a segurança pública do nosso país? Eu acho que essa é a pergunta. Então, se a gente define quem são as pessoas que se beneficiam do discurso da segurança pública, quais são os bairros que se beneficiam do discurso da segurança pública, e quais são os bairros que são oprimidos pelo discurso da segurança pública, né? Então, a gente precisa trazer um pouco dessa discussão do que significa essa segurança pública e, efetivamente, para quem ela serve, né? Marília, num determinado trecho desse mesmo artigo, que eu faço questão aqui de recomendar, né, pelo menos eu me auto-recomendei e vou trabalhar esse texto com os meus alunos e alunas, você, num determinado momento, faz uma análise sobre a relação de complementaridade que existe entre a ação da Polícia Militar, a continuidade, ou seja, na prisão, no momento da prisão em flagrante. Depois disso, é o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E, por fim, a aceitação da denúncia pelo juiz, jogando por terra aquela ideia de que a polícia prende e o juiz solta. Muito pelo contrário, a nossa realidade. Assim como não condiz com a realidade a ideia de que o Brasil é o país campeão da impunidade. Né? A questão é quem é punido no nosso país. Né? Então, eu te pediria, né, para analisar essa relação, estabelecendo uma ponte com esse instituto que acabou se tornando uma regra do nosso Estado, e não uma exceção, que é a prisão provisória. Né? Eu não sei os dados atuais, os últimos dados, né? Mas o número de presos provisórios no Brasil equivale ao que um terço da população prisional atual, alguma coisa em torno disso, 40%. Então, eu te pediria para fazer isso, né? Essa relação de complementaridade entre Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário, o papel decisivo da Polícia Militar nesse processo de encarceramento em massa, e por que a prisão provisória merece toda a nossa atenção crítica à medida em que abastece, né, o processo de encarceramento em massa. Por favor, Marília. Bora lá. Eu acho que pensar no que você nos provoca, né, nesse ciclo, ou seja, grande parte das prisões, aí vai depender muito se a gente está falando, às vezes, de região, dentro da região, Pernambuco, por exemplo, se destaca em prisão provisória, então a gente vai depender muito de que estado dentro do nosso país a gente está pensando, mas nós temos uma população presa provisoriamente, e é a nossa pior forma de prisão, não é? Porque são os nossos piores estabelecimentos. É onde a gente está, as pessoas estão ali em total estabilidade, porque elas não sabem nem se vão ser condenadas. Então, ali a gente tem o nosso cenário mais complexo, são o cenário das nossas rebeliões, das nossas maiores atrocidades, são exatamente nesses estabelecimentos. Né? O nosso antigo presídio, professor Nico Bruno, que é transformado para a gente depois no Complexo do Curado. Então, pensar nessa ideia de que como é que a gente vai pensar esse instituto, ou seja, essa exceção que para a gente vira regra. E porque ela representa grande parte da população antes e depois. Porque dificilmente uma pessoa que começou em liberdade, no final ela é condenada à pena privativa de liberdade.
Então, esse mote que movimenta a prisão provisória, movimenta de alguma forma também a prisão definitiva, ou a pena. Por quê? 70% das pessoas que são condenadas no nosso país, elas foram presas provisoriamente. Ou seja, quem define isso, Marco, é a Polícia Militar. Não é uma investigação da Polícia Civil, não é para a gente uma delegacia especializada que investigou aquele tráfico de drogas e chegou naquelas pessoas. O processo ele não começa dessa forma. Então, ele geralmente vai começar pelo trabalho do olhômetro da Polícia Militar, né? Porque ela não é uma polícia investigativa. Então, ela vai ali, acessa os locais que ela acessa. Eu vou olhar para isso, para o tráfico de drogas, vou olhar isso também para a violência doméstica. Ou seja, qual é o condomínio que a Polícia Militar vai acessar? Nenhum, se eu estou pensando no condomínio situado nos bairros, seja da cidade do Recife ou de qualquer outra cidade que a gente queira pensar. Então, onde é que ela acessa? Onde é que ela vai lá e abre a porta, entra e tira a pessoa de dentro e leva? Então, esse é um movimento que já começa para a gente, né, definindo quem são essas pessoas. Ou seja, qual é o acesso que essas pessoas têm. Só para, Maria, desculpa a interrupção, né? E a Polícia Militar tem o olhar voltado para os mesmos, né? Isso. Eu me lembrei, sempre me recordo, e sempre cito isso em sala de aula, de um sargento do Corpo de Bombeiros que fez uma pesquisa na UFPE, na pós-graduação em Ciência Política, sobre violência institucional, e no decorrer da pesquisa, um dia ele foi até o quartel do DERB, e quando ele entrou, estava acontecendo uma aula de abordagem. E o abordado da aula, né, ele havia se feito uma caricatura, né? Ele havia colocado aqueles gorros, né, com as cores da bandeira da Jamaica e com dreadlocks, né? Ou seja, ele havia se caracterizado como negro na aula de abordagem, né? Na aula de preparação dos futuros policiais militares que vão ocupar as ruas, né? Então, a Polícia Militar tem, desde a sua formação, esse olhar para os mesmos. Desculpa, Marília, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Perfeito, Marco. Então, assim, eu acho que isso nos diz muito, né, de quem a Polícia Militar ela procura, né, de como é que ela leva essa pessoa, e, ao mesmo tempo, é a polícia, vamos dizer assim, que mais está exposta, é a polícia mais precarizada, ela tem um código penal, inclusive próprio, específico, né? E é ela que vai lá e leva para, vamos dizer assim, para os profissionais de gabinete, de ar-condicionado depois. Então, ela chega naquela situação de vulnerabilidade, né? Ela se expõe, ela traz aquela pessoa, e depois ela tem que comprovar, de alguma forma, que ela fez o serviço correto, óbvio, né? Senão ela vai ser punida. Então, a gente vai ter esse confronto para a gente entre, seja o Ministério Público, seja a própria Polícia Civil, depois seja o Ministério Público, depois o Judiciário, de confrontar essa pessoa que está lá se expondo para que os outros não possam se expor. Então, existe, obviamente, todo um processo aqui, né, de andamento dessa lógica, né, dessa visão, tanto seja dos salários, como também, efetivamente, desse grau de risco que essa Polícia Militar ela entra, né, em confronto com, vamos dizer assim, aquilo que a gente vai ter e vai ser naturalizado como as áreas de risco da nossa sociedade. Então, eu acho que pensar nessa ideia, né, de que é como se você tivesse. Aí vem, em 2015, o nosso grande avanço, que é a audiência de custódia, que é esse confronto de dizer assim, olha, essa pessoa vai ser apresentada ao juiz, mas a Polícia Militar também está lá presente. E é quase uma lógica de moralizar ou desmoralizar o trabalho daquela polícia. Né? Então, por isso, essa audiência de custódia vem, as pessoas são tão refratárias a essa audiência de custódia, né? A sociedade, de uma maneira geral, tem uma visão totalmente distorcida do que é esse momento. E aí, como é que a gente vai pensar, né, de trazer esse instituto, de trazer algo que parece muito essencial e muito básico para a gente? Olha, o juiz ele tem que ver uma pessoa que foi detida, que está privada de liberdade, ele tem que escutar essa pessoa, né, porque a regra é essa pessoa está em liberdade. Mas a gente parece que isso é projeto de lei, é tentativa de derrubar a audiência de custódia, ou seja, todo um processo de desmoralização desse instituto, né? E também de confronto. A ideia de que, pronto, no Brasil a gente já tinha essa ideia, agora vem essa audiência de custódia que os juízes vão soltar mesmo, muito descolado da realidade do que a gente vive, né? Então, a gente está aprendendo pessoas
por tráfico de drogas, em que a única pessoa que vai dizer que ele estava com tráfico de drogas é o próprio policial. E como é que o policial vai dizer que o trabalho dele não foi bem feito? Né? Se é o trabalho dele que está sendo avaliado ali naquele momento. Então, a gente vai ter alguns dados no nosso país que vai dizer para a gente, bem, a nossa prisão provisória, ela tem esse patamar, não é, de quase regra e não exceção, e, além disso, as pessoas que são condenadas à pena de prisão, elas vieram de um processo que estavam já presas antes. E aí vem uma outra questão para o judiciário também. Se o judiciário manteve aquela pessoa presa um tempão, depois ele vai ter que justificar que ela tinha que estar presa mesmo. Porque senão é ele que está dizendo que o trabalho dele foi equivocado. Ele reconheceu que aquela pessoa deveria estar presa processualmente, e aí na hora da condenação ele vai dizer que não. Então, esse é um movimento também das alternativas penais no nosso país, ou seja, a gente não consegue pensar, Sala de Carvalho tem uma expressão que é a lógica carcerocêntrica. Mesmo quando a gente fala de alternativas penais, a gente parte da pena privativa de liberdade. Então, mesmo que no final, Marco, eu e você, a gente fosse condenada a uma prestação de serviço à comunidade, essa pena é uma substituição da pena privativa de liberdade. Então, eu passei 1 ano presa no Complexo do Curado para ser condenada a 3 anos de prestação de serviço à comunidade com uma prestação pecuniária. Eu vou abater como se aquele tempo da prisão fosse igual ao tempo de uma prestação de serviço à comunidade. Ou seja, a gente não consegue avançar em algo que não seja a prisão. E aí eu estou falando a partir do lugar do campo do direito, né? A gente não consegue pensar em alternativas penais que traga para esse jurista a possibilidade de descolar da pena privativa de liberdade. E aí vem a ideia que dizia assim, olha, pelo menos, e aí vem o nosso senso comum punitivo, né? Pelo menos que essa pessoa vá presa. Então, a gente tem muito essa lógica. Mas que pessoa é essa? Por que a gente tem uma naturalidade tão grande de dizer, pelo menos que ela vá presa? Né? Já que a gente não pode matar, já que a gente não pode torturar, como se isso não acontecesse no que Lolaniá de Castro chamava do direito penal subterrâneo na América Latina. Mas eu acho que são essas formas da gente pensar e como a gente avança, por exemplo, com o Instituto da Audiência de Custódia, mas como esse avanço, e aí a gente vai ter uma redução, mais em alguns estados do que outros estados, mas mesmo nesse avanço a gente está sempre sendo puxado para trás, né? A gente está sempre retirando desses momentos a possibilidade da gente superar uma lógica carcerocêntrica. Marília, eu queria agora, seguindo essa mesma lógica de crítica a essa centralidade assumida pela prisão nas nossas vidas, né? Melhor seria dizer na vida das camadas subalternizadas da sociedade, jovens, negros, de baixa escolaridade, de baixíssima renda, que formam o precariado e assim por diante, né? Eu queria tratar agora de um tema que você pesquisou, né? Que é o momento em que o direito penal entra no ambiente doméstico, entra na vida privada. Eu estou falando aqui da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, no ano de 2006, né? Que você pesquisou a sua aplicação, né? E eu pediria, mais uma vez, licença aos nossos ouvintes, nossos espectadores, para ler um trecho, que é um trecho maior, do mesmo artigo, né? E que retrata as conclusões, uma das conclusões que você chegou após a realização dessa pesquisa. Abro aspas de novo. A conciliação poderia ter sido o primeiro passo de muitos que precisariam ser dados para o afastamento do direito penal dos conflitos domésticos e familiares. Ao invés disso, foi afastada nessa hipótese e terminou-se por enrijecer o direito penal e trazer para essa modalidade de crime a possibilidade da prisão provisória, que aqui é a verdadeira pena, já que, como você acaba de dizer, Marília, já que os crimes não apresentam penas altas em abstrato e essa pena atinge toda a família. Nessa situação, venceu mais uma vez o discurso da punição simbólica. Em muitos pontos, perdem tanto as mulheres como os homens, porque se propagam de todas as formas as desigualdades, fecho aspas. Marília,
por que, né, homens e mulheres saem perdendo, por que a família sai perdendo nessa entrada do direito penal nos conflitos existentes dentro do lar. Um tema que é muito delicado, né, já que foi uma bandeira de luta do movimento feminista, das mulheres, mas por que a tua pesquisa aponta na direção de se tomar muito cuidado e de se fazer um questionamento em relação à entrada em vigor da Lei Maria da Penha e a sua história? Né? Por favor, Marina. Bora lá. É um tema delicado, porque agora a gente consegue até voltar a falar dele com mais calma, porque parece que ele pode ser apropriado por outros discursos, né? Mas quando a gente pensa na violência doméstica contra nós mulheres, aí eu queria voltar um tempinho antes, em 1995, quando a gente tem a lei dos juizados especiais criminais, que vem nessa lógica, Marco, das alternativas penais, né? De pensar alternativas penais, obviamente, num número muito restrito de crimes que não prendiam, né? Então, se pensar outras formas, outro tipo de processo, outros tipos que a gente vai chamar de medidas despenalizadoras, e aí tem a conciliação, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Quando esses juizados começaram esses juizados criminais, cíveis e criminais, né, mas o juizado civil tem um outro trajeto, embora esteja na mesma lei. Quando eles começaram a ser aplicados, a gente vai perceber isso, especialmente nas capitais onde eles surgiram, e na nossa também, a dimensão que a violência doméstica tomou nesses espaços. E aí a gente tem aqui um pesquisador da UFPE, o professor Luciano Oliveira, que ele escreve uma pesquisa na década de 80, né, que trata de uma investigação em delegacias de polícia de bairro, e que ele vai perceber como o comissário, né, que ele vai chamar de Sua Excelência, como é que ele resolve esses conflitos. Então, como é que ele chegava ali e tinha brigado com a mulher, tinha brigado com o vizinho, e aquilo era feito e resolvido na própria delegacia. Com a Lei 9099, de alguma forma, isso veio para dentro dos juizados. E a chegada nisso no judiciário gerou números que não geravam na delegacia, porque aquilo ali mal era registrado, estava lá no caderno, como diria o professor Luciano. Quando a gente traz para cá, né, essa lógica para o juizado, começa a dizer assim, olha, a violência contra a mulher está aumentando. Isso já é um dado para a gente pensar. Ela está aumentando ou ela ganhou a visibilidade a partir da entrada no judiciário? Né? Então, passou a ser registrada, né? Isso, aquela cifra oculta, de alguma forma, ela diminuiu da década de 80 para a década de 90. Não significa que na década de 90 as mulheres estavam apanhando mais ou menos do que na década de 80. E aí a gente começa a ter esse movimento de entrada no judiciário, e realmente para o judiciário era um volume de trabalho que ele não conhecia. Então, o juizado era para a ideia das medidas alternativas também tem uma ligação muito forte à redução do trabalho, à simplificação dos procedimentos. E vai surgir alguma coisa que até aqui a gente vai ter uma lógica entre a lei e como se aplica a lei, né? E ali o judiciário, junto com o Ministério Público, começaram a criar situações que não tinham previsão legal, como entrega de pena de cesta básica. Isso não estava previsto em canto nenhum. Em que essa mulher vítima chegava no juizado, o homem não ia perguntar, mas a senhora sabe onde ele mora? Você leve para ele a intimação? Chame ele para vir para cá. Ou seja, se começou a flexibilizar, em nome de uma informalidade, a gente começou, né, a fazer uma série de situações, isso aqui em Recife, mas a gente pode pensar que acontecia no Rio, acontecia em Porto Alegre, acontecia em vários locais do nosso país, essa lógica para a gente de dizer assim, não, isso aí não é grande coisa. Né? Esse homem, ele não era visto, e não é visto como um homem socialmente perigoso, ele é perigoso para aquela mulher. Ele não é perigoso, na audiência de custódia, o juiz, o promotor, não vão pedir para ele entrar algemado, não vão estar preocupados com a figura dele, ele não vai chegar ali tocando, vamos dizer, o terror que outras imagens poderiam traçar. Né? Então, a única coisa que ele fez foi dentro da casa dele. Então, isso vai mexer com uma lógica muito grande, que vai impactar em nós, mulheres, obviamente, no movimento feminista, mas também vai impactar nessa lógica de resposta do judiciário.
não é? Quem são as pessoas que a gente vai ter que dar conta? Então, a gente vai ter uma série de experiências nos juizados no Brasil inteiro, experiências que podem, em algum momento, serem tratadas como formas positivas, mas outras experiências do que a gente vai chamar de processos de revitimização dessa mulher. Ou seja, essa mulher, mas foi só isso, foi isso mesmo, né? Aconteceu assim, não aconteceu, mas a senhora provocou, a senhora não provocou, então ela passa a passar ou a viver esses processos. E muitas vezes, quando vinha essas penas alternativas, e essa pena de cesta básica, era quase que você tirar da família esse recurso. Né? Essa é uma outra crítica que você vai receber, ou seja, aquela pessoa que já tinha um recurso muito pequeno, se ele era condenado a dar cesta básica para uma instituição de caridade, a própria mulher dizia, olha, eu preferia que ele desse a cesta básica para a nossa família, do que ele está dando a cesta básica para uma instituição e tirando essa alimentação da nossa família. Né? Então, a complexidade dessas situações, elas são enormes. Né? Cada situação, cada história dessa mulher, ela tem uma história, a história desse homem, a história dessa família. E aí o direito penal vem e ele traz essa, a gente usa muito, isso aí vem da doutrina, Marcos, Tício e Mévio. É como se fosse assim, Tício e Mévio são os personagens principais que a gente usa em direito penal. Né? Nós não, mas a nossa história. Tício fez isso, Mévio fez aquilo. Aí você vai dizer, bem, esse homem, de alguma forma, ele não se enquadrava nesse lugar. Né? Nesse lugar de uma pessoa que pensasse ou merecesse algum tipo de punição. E esse movimento da Lei 9099, ele vai demonstrar muita coisa para a gente, mas vai demonstrar especialmente como nós, juristas, tínhamos dificuldade de lidar com isso, de lidar com essa forma de conflito. E, obviamente, vem um movimento muito importante no nosso país, do qual, desse movimento, nós vamos ter como resultado a Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, não é? Obviamente, é muito complexo quando a gente domina uma lei com o nome de alguém, especialmente no direito penal, porque é como se a gente trouxesse um paradigma de vítima. Então, eu tenho todo o respeito, a admiração por Maria da Penha, mas é como se, ao mesmo tempo, a gente coloca esse nome, parece que as pessoas procuram Maria da Penha ali. Então, a gente escuta, não, mas também essa daí quer ser Maria da Penha. Não é como se eu tivesse que colocar essa vítima, mais uma vez, dentro de um padrão. Ora da mulher honesta, ora da mulher que pode ser vítima. E sendo um caso extremo de violência, né? Isso. Extremo de violência, de uma mulher de classe média. É toda uma lógica diferente para a gente, da maioria das mulheres que estão no juizado. O perfil socioeconômico não é totalmente diferente da massa das mulheres que procuram esses espaços do juizado. Então, a Lei Maria da Penha é de um avanço enorme. Ela tem pouquíssimos dispositivos sobre o direito penal, mas foram esses que mais se destacaram. Né? Então, aí vem, quando a gente bota o direito penal dentro de uma lei, ele tem essa capacidade mesmo de ir se expandindo. Por quê? Porque ele não tem muito custo. Né? Ele não tem, o custo dele já está lá, a prisão já está lá, a ameaça já está lá, o judiciário já está lá, então ele não vai precisar estar lá colocando. Se a gente pensar de discussão de igualdade de gênero, de raça, a Lei Maria da Penha trata tudo isso no artigo 8º. Mas qualquer Câmara de Vereador derruba isso dizendo que não pode discutir gênero nas escolas. Então, perceba, a gente não avança de 2006 para cá. Né? Nas discussões sobre gênero, sobre raça, sobre classe social, e discussão disso dentro dos aspectos educacionais, do ensino básico até a universidade. Então, a gente não consegue, embora a Lei Maria da Penha diga que isso deve fazer parte dos currículos escolares, em todos os níveis, mas a gente consegue avançar, não é, a Lei Maria da Penha nos termos da matéria penal. Então, esse é um ponto importante também para a gente pensar tantos retrocessos que nós tivemos, né, para a gente aqui em Pernambuco, porque a ideia foi associada de ideologia de gênero, inclusive a Paulo Freire, então a gente vai ter uma série de desdobramentos aqui com relação a isso. E aí você vai dizer assim, essa lógica que a Lei Maria da Penha não consegue avançar de 2006 para cá, mas nos últimos anos, onde foi que ela mais avançou? Em tipificações penais. Então, nesses últimos processos, e veja, quando a gente está levando isso para o Congresso Nacional, isso passa sem oposição. É como se todos os partidos, né, estivessem concordando de que violência contra a mulher é algo muito sério e tem que realmente ser punido. E aí a gente vai ter, nos últimos anos, vários projetos de lei e vários tipos penais novos que aumentam a pena da violência doméstica, que tiram a possibilidade da mulher se
manifestar durante a situação, então tornam crimes de ação pública incondicionada, ou seja, onde a mulher não pode retirar, ela não pode se colocar contrariamente à intervenção do direito penal naquele conflito. Então, eu acho que isso nos diz muito também desses últimos anos. A gente vai esvaziar os recursos que tratam de violência contra nós mulheres, a gente vai trazer a lógica do mimimi e, ao mesmo tempo, a gente vai enrijecer o direito penal em relação a isso. Ele está enrijecendo para quem? Então, quando se aplica esse direito penal, quando se aumenta essas penas com relação à violência contra a mulher, isso vai sofrer um impacto em que homens, efetivamente, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz perspectivas importantíssimas, como a criação do juizado, né, que trata desse problema, que seria o juizado que envolvesse questões cíveis e questões criminais, mas ele foi apropriado totalmente pela lógica do direito penal. Então, essa é a nossa grande dificuldade, ou seja, nesse nosso avanço, e especialmente aqui, voltamos à audiência de custódia, e aí 2006, 2015, a audiência de custódia, e voltamos à ideia de quem são esses homens que são presos em flagrante, que geram a prisão. Então, onde é que teve um conflito, que a gente liga para a Polícia Militar leva aquele homem preso na hora. Né? E aqui vai se discutir que homens são esses. Então, quando a gente vai buscar os dados, por exemplo, a gente pode até dizer assim, poxa, mas Marília representa 2% da população carcerária só. Isso não é o nosso grande problema, a gente escuta muito isso. Mas o nosso grande problema é a gente buscar, mais uma vez, a lógica do sistema penal e a ameaça da prisão para conflitos que a gente poderia resolver de outras formas. Então, se ele é simbólico, e a gente vai dizer assim, apenas 2%, veja, ele é um dos 10 crimes que mais prende no nosso país, e a gente não está falando, obviamente, aqui nem de feminicídio, nem de tentativa de feminicídio, mas a gente está falando de situações, não é, em que, muitas vezes, essa mulher passa por um processo e que ela vai visitar esses homens no sistema prisional. E aí vai começar, está vendo que essas mulheres gostam de apanhar? Está vendo que essas mulheres vêm para cá pedindo para soltar esses homens? E por que a gente não escuta essas mulheres? Não é algo que a gente vem discutindo e vem aprendendo muito, inclusive, com o movimento negro no nosso país. Não é? Então, de pensar que mulheres são essas, que são julgadas muitas vezes por outras mulheres também. Eu digo são julgadas porque elas passam por um processo de julgamento. Do momento que elas entram na delegacia da mulher, ou no momento que a Polícia Militar acessa, para saber se aquela mulher ela pode ou não ocupar o lugar de vítima, se ela merece ou não estar nesse lugar, né? Se aquela violência contra ela era merecida ou não era merecida também. Então, quando a gente está falando dos juizados, infelizmente, no nosso país, a gente continua num processo muito grande em varas de violência doméstica, de revitimização dessas mulheres, né? E de dificuldade. A dificuldade, eu não vou dizer assim, a dificuldade é da juíza, ou é da promotora ou do promotor, ou do defensor público, a dificuldade é nossa também. Não é nossa de entender esse local, de entender esse conceito de violência, ou como diria Luke Hussmann, dessa situação problemática, e que respostas nós vamos dar para isso. Não é? Uma nova forma de violência, e aí essa forma de violência que ela atinge a família inteira, não é? Ou seja, esse custo desse homem preso. Então, só para a gente ter ideia, aqui em Pernambuco, quando a gente prende um homem provisoriamente, ele não tem acesso a nada. Ele não tem acesso a produto de higiene, ele não tem acesso a uma roupa limpa, não tem uma lavanderia que diga assim, tudo depende da família, inclusive ele usar uma roupa limpa. Quando eles usam camisa, porque o calor é tão grande que só se usa bermuda. Então, você está dizendo assim, eu vou botar esse homem preso, e ele vai precisar de alguém que leve um pedaço de sabão para ele tomar banho, vai precisar de alguém que leve uma comida para ele comer. Quem é que vai fazer isso para ele? A quem ele vai pedir isso? Não é? Então, esse custo da prisão, algo que a gente discute muito pouco no país, e isso a gente tem algumas pesquisas, infelizmente a pandemia impediu uma pesquisa muito grande do Departamento Penitenciário Nacional com a UFMG, que Pernambuco fazia parte aqui na UFPE, da gente tentar entender o custo de uma prisão para a família. É assustador a gente entrevistar as pessoas. Eu tive essa possibilidade ainda antes da pandemia, Marcos, de entrevistar tanto a família quanto as pessoas que estavam aqui em privação de liberdade,
e saber que elas dependem, para estarem vivas, da família. Porque senão elas não têm nem um sabão para poder dizer assim, vai molhar, fora a água. Não existe água em grande parte do nosso sistema prisional pernambucano. Eles Marília, dependem da água da família. se imagina que a prisão atinge única e exclusivamente o preso, né? E o impacto sobre a família, o impacto sobre o círculo de amizades que existe numa determinada comunidade é muito, muito grande, é muito grave, né? Eu gostaria no início do programa nós falamos de como o direito penal entra em cena, o núcleo duro do direito penal entra em cena para resolver problemas da pobreza, né? E você transcreve entrevistas que tocam num problema de saúde pública, né? Vários dos relatos de mulheres que sofreram algum tipo de violência indicam o mal causado por essa droga, essa é a grande droga que destrói famílias, né? Que é o álcool, né? Ou seja, o núcleo duro do direito penal entra em cena para resolver um problema que deveria ser solucionado, na verdade, no campo da saúde pública. Não é, Marília? Perfeito. Assim, e a gente percebe que quando essas pessoas elas acessam esses espaços prisionais, não existe nenhuma lógica, né, de você pensar sobre isso. Pelo contrário, a única dificuldade dele vai saber como ele vai conseguir o álcool lá dentro. Porque ele é uma pessoa dependente daquela substância. E ele vai fazer de tudo para conseguir que aquele álcool entre no sistema. E ele vai entrar no sistema. Isso vai trazer um custo para essa família de novo, né? Então, a gente vai terminando trazendo respostas que elas só terminam piorando porque esse homem vai sair do sistema. E ele vai sair e quase que as pessoas vão entender de alguma forma, porque o que é que acontece com a vítima de violência doméstica, que é diferente das demais vítimas? Ela vai ao sistema prisional. Ela tem que ir. Ou se ela não vai, vai a mãe dela, vai a sogra, vai o filho dela. Ela tem acesso a esse lugar que não tem nenhuma racionalidade. A gente não espera nunca o que vai encontrar lá. E aí, quando a pessoa entra ali, parece que é um mecanismo, obviamente, dizer assim, olha, eu sei, e a gente escuta muito isso das mulheres, especialmente quando o homem ele tem esse processo, né, da prisão provisória. Olha, eu sei que ele errou muito, mas ele já pagou muito pelo que fez. Ele já pagou muito, olha, eu quero tirar ele dali, ele só está aprendendo o que não presta. E nós, efetivamente, sabemos disso. Todos nós sabemos disso, né? De algum. Estamos cientes do que acontece nesses espaços, cientes e coniventes do que acontece nesses espaços. Então, eu acho que quando a vítima ela entra nesse espaço, né, o desespero dela realmente acontece. E aí ela se coloca contra o sistema, de alguma forma, da forma que ela consegue. E aí ela é colocada num lugar, que é um lugar, não é? Muito próprio para nós mulheres, né? O lugar da loucura, da pessoa que não sabe o que quer, que não sabe o que diz, que não compreende o que está fazendo. E essas mulheres são bastante silenciadas para a gente. Quando não, são ameaçadas de serem processadas, né, por denunciação caluniosa. Então, se você está reclamando tanto, vai ver que ele não fez isso que você disse que ele fez. Então, é muito difícil para nós, né, escutarmos uma crítica dessa pena, mesmo a gente sabendo o que efetivamente ela produz, né? Então, eu acho que isso tem que trazer uma reflexão maior, ou seja, a gente precisa conhecer mais esses espaços. E, nesse ponto, nesses casos, né, em que a prisão provisória ela chega na violência doméstica, e já sabemos que ela geralmente vem, ou quase sempre, pela polícia militar, então, que público é esse? E que vai ser um processo totalmente diferente quando ela vem através da delegacia da mulher, em que a mulher foi, e aquilo ali vai ser investigado. São processos diferentes, são formas diferentes, né? E a gente, às vezes, olha tudo exatamente da mesma forma. Ou de mulheres que nunca iriam à delegacia da mulher.
elas vão para um escritório de família, tem um atendimento psicossocial, e ali elas vão resolver de outras formas os seus conflitos. Mas que o direito penal ele é simbólico, né? Ele também fortalece de alguma forma, olha, se a gente vai resolver por aqui, mas se não der certo, eu posso acessar outro instrumento. Para uma parte das mulheres, ela não tem escolha. A única forma dela acessar é indo para uma delegacia de polícia, né? Criminalizando a sua família, porque não deixa de ser isso. Quando ela chega lá, ela criminaliza a família dela de alguma forma. Ou seja, Marília, uma questão que é, na verdade, uma questão relacional, né? De conflitos que acontecem numa relação estabelecida, acaba gerando, né, através dessa intervenção do direito penal, a construção de um estereótipo desse homem mau, desse homem espancador, violento e assim por diante, né? É mais um processo também de individualização de um processo que, na verdade, acontece no âmbito de uma relação. Né? Mas, Marília, a gente poderia, e acho que a gente deve gravar um programa inteiro sobre a discussão da Lei Maria da Penha, só que você acaba de também concluir uma pesquisa, né, do Conselho Nacional de Justiça, que sobre os acordos de não persecução penal que resultaram no chamado, que estão contidos no chamado pacote anticrime aprovado em 2019. Quais foram as conclusões a que vocês chegaram sobre os acordos de não persecução penal? Essa foi uma pesquisa que nós fizemos por um edital aqui na UFPE, com o Conselho Nacional de Justiça, com financiamento do Conselho Nacional de Justiça. Foi coordenado pela professora Manuela Abá, professora também da UFPE, de processo penal, e por mim, com vários pesquisadores de várias regiões do país, de várias universidades envolvidas. E pensar um pouco, contextualizar, não é? O Acordo de Não Persecução Penal, ele vem dentro desse pacote anticrime, que já é um nome complexo, não é? Então, a ideia desse pacote anticrime, que prometia para a gente, né, no seu discurso, combater também a corrupção. Né? Já vem aquela nossa discussão do combate à corrupção, do combate à corrupção a partir do enrijecimento do direito penal. Esse pacote como um todo, ele traz, como tudo, alguns avanços, algumas coisas que podem ser discutidas, mas ainda com muita dificuldade para a gente implementar, e traz outras coisas que começaram a ser aplicadas mais rapidamente, como o Acordo de Não Persecução Penal, que nasce na própria pandemia. Mas o interessante é que, nesse pacote, a gente vai ter um enrijecimento da progressão de regime, ou seja, da pena privativa de liberdade, no seu núcleo duro, como a gente vai chamar, e você utilizou aqui também, dificultando a progressão, mantendo pessoas mais tempo em regime fechado, em regimes mais severos. Ou seja, isso vem totalmente numa falta de diálogo com a própria discussão do Supremo do estado de coisa inconstitucional, que estava se dizendo, não é, que um dia de pena no lugar feito nosso aqui em Pernambuco não poderia valer só um dia, a discussão só sobre o próprio cômputo em dobro da pena privativa de liberdade. E, por outro lado, a gente tem a possibilidade de não ter um processo criminal para algumas situações. Né? Então, esse pacote ele vai dizer que tem muita lógica da corrupção, mas quando ele vai enrijecer, e eu não quero dizer que a gente vai enrijecer com a corrupção, etc., eu não quero entrar nesse discurso, mas quando a gente vai enrijecer o quê? O tráfico de drogas, os crimes hediondos, aí a gente vai trazer uma dificuldade maior na progressão de regime, no roubo, porque a gente tem que pensar quais são os crimes que prendem no Brasil. Não adianta a gente pensar todos os crimes. A gente tem, eu não poderia nem dizer a você, mas quantos crimes nós temos? Mas eu posso dizer os que prendem. Os que prendem não enchem nossas duas mãos. Então, a gente vai dizer assim, não adianta eu pensar em desencarceramento no Brasil se eu não olhar os crimes que prendem as pessoas. E aí, quando a gente vem para o Acordo de Não Persecução Penal, ele vai excluir algumas questões. E nessa exclusão dele, ele vai trabalhar com um limite mais alto de pena em abstrato, que aí vai já subir para a gente de um referencial que era até 1 ano para inferior a 4, mas ele vai excluir os crimes com violência e grave ameaça à pessoa e a violência doméstica. Tá? Essas situações não entram
na possibilidade de se evitar as respostas tradicionais do direito penal. Aí você pode até dizer assim, poxa, Marília, mas já é razoável, né? Violência contra as pessoas, ou a violência doméstica em geral, uma situação que a gente percebe no Brasil, que vem crescendo, etc. Mas eu poderia dizer a você que os tipos penais eles são muito complexos. Vamos dizer, o crime de roubo. Roubo é um dos crimes que mais prende os homens no Brasil, inclusive na nossa região. O crime de roubo ele pode ser de diversas formas. E a gente vai ter, por exemplo, que a gente usa muito aqui em Pernambuco, né, a expressão trombada, de que origina a expressão dos trombadinhas, que é aquela pessoa que bate e puxa o nosso transilim, pega o nosso celular, etc. É uma linha muito tênue entre furto e roubo. Um dado que me chamou a atenção, Marcos, eu sei que eu poderia falar muita coisa, mas esse me marcou nas entrevistas. A gente escutou um magistrado, uma magistrada de um dos estados do país que disse assim, eu trabalho numa vara que é praticamente uma vara especializada em roubo de celular. Então, a maioria do dia dele ou dela é passando, analisando pessoas que roubam celulares e vão presas. Então, a gente está dizendo de uma situação que nos assusta. Eu sei que todo mundo que está nos escutando aqui deve ter pavor, deve morrer de medo de estar caminhando e ter levado a aliança, levado o celular, etc. Mas a gente está pensando de um crime, né, que muitas vezes essas pessoas são pegas, esse produto pode ser devolvido, há uma tentativa, mas a única resposta que eu tenho para isso é a prisão. E o que é que isso está nos ensinando? O que é que isso está nos dizendo? Por que essa pessoa está se expondo tanto? Porque o crime de roubo, e é por isso que ele tem muito mais dimensão em alguns países, como o nosso, do que em outros, é um crime de alta exposição para quem pratica. Quem está na Conta da Boa Vista, quem está no Flamengo Magalhães, quem está lá e se coloca a roubar algo e sair correndo, ele sabe que pode morrer. Ou seja, para ele praticar esse tipo de situação é porque ele está numa vulnerabilidade social muito grande. E a única resposta que a gente tem para ele é retirá-lo de sociedade. Então, eu vou dizer assim, para a corrupção, para a prevaricação, para o peculato, a gente vai continuar nas alternativas penais. Mesmo que o valor e o prejuízo que a gente tenha causado seja enorme para o nosso país. Mas a gente não consegue pensar nada além do que enjaular uma pessoa porque ela roubou ou furtou um telefone celular. Então, eu acho que isso diz muito do que são as alternativas penais no nosso país, diz muito para quem são as alternativas penais. Quem a gente quer enjaular, quem a gente quer neutralizar. E parece que o pânico ele aumenta a cada dia sobre esse tipo de situação, que, na verdade, é sobre essas pessoas, né, que estão na nossa cidade e só conseguem esse tipo de situação para conseguir uma renda para sobreviver. Marília, a gente está chegando ao final do programa e eu gostaria de te direcionar uma pergunta à guisa de conclusão. Por que a criminologia crítica, né, que te inspira, por que o abolicionismo penal são referências fundamentais para a construção de uma reflexão crítica à atual situação do sistema prisional, pensando de maneira mais ampla a atual situação da segurança pública, a esse processo de encarceramento em massa, do encarceramento, vou usar a tua expressão, encarceramento dos mesmos, sem fim. Né? No teu artigo, você falava ainda de uma situação de 600 mil presos no Brasil. Esse número cresce de uma maneira tão veloz, né? O último dado do final de 2023 já é de final de 2022, de uma população prisional carcerária no Brasil de mais de 800 mil pessoas, 930 mil pessoas. Por que a criminologia crítica e o abolicionismo penal são fundamentais para a construção de um olhar reflexivo, crítico, problematizador em relação a essa situação? Mas eu acho que o que a criminologia crítica latino-americana, né, especialmente, e esses nossos criminólogos que nos inspiram tanto, né, no nosso país, e as criminólogas que nos inspiram tanto,
no nosso país nos provocam, primeiro, pensar a partir dessa nossa realidade, né? É entender como é que isso funciona, né? E quando a gente pensa nos abolicionismos, na lógica abolicionista, e a gente poderia pensar, mas isso é uma utopia, não é? É algo que é inalcançável. E o professor Luke Husman e a professora Vera Malaguti sempre nos lembram disso, né? O maior fracasso é a pena de prisão. Não há nada que mais comprove um fracasso, né, ao longo da nossa história do que essa pena. Então, se a gente está falando de fracasso, está falando de algo que não deu certo, a gente está falando exatamente da pena privativa de liberdade. Né? Então, o abolicionismo nos provoca a reconhecer isso, né? E nos convida mesmo a pensar sobre outras formas de responsabilização. A gente não está querendo dizer que a gente não vai reconhecer que existem violências contra nós mulheres, que a gente está calcada numa sociedade, não é, que é machista, uma sociedade que é racista, e aí é claro que essa diferença entre as mulheres ela vai acontecer, de que mulher nós estamos falando, de que contexto nós estamos falando, mas a gente também sabe o que esse sistema penal ele é capaz de reproduzir. Né? Então, eu acho que o abolicionismo ele nos convida à criatividade, né? E nos convida ao reconhecimento do lugar que nós estamos. E a criminologia crítica latino-americana, ou seja, com tudo isso que o nosso continente, o nosso país, ele agregou, não é, a criminologia crítica, a partir da nossa realidade, nos convida a fazer. Obviamente que essa leitura ela vem numa crescente muito grande, não é? Com especialmente as mulheres negras, as mulheres feministas negras, o que elas vêm trazendo para a gente, não é? No mundo, nos Estados Unidos, mas muito no nosso país, a partir da nossa realidade. E aí eu acho que temos muito a crescer, não é? E a nos reconhecer como país e como buscar nossas próprias soluções a partir dessas violências que estruturam a nossa própria existência. Marília, muito obrigado. A gente chega ao final desse segundo episódio, essa segunda edição dessa série especial de crítica à onda punitivista e o abolicionismo penal. Você teve a honra de ficar situada entre as duas Veras, a primeira entrevista que já foi ao ar com Vera Malaguti, e na próxima edição dessa série, no próximo domingo, teremos também a honra de receber a professora Vera Andrade, que é uma referência no campo da criminologia crítica, das discussões sobre justiça restaurativa, e lembrando que essas entrevistas, né, a primeira entrevista com a professora Vera Malaguti, essa entrevista com a professora Marília Montenegro, na sequência, a entrevista com a professora Vera Andrade, e, por fim, com a psicóloga, criadora, fundadora do movimento Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro, Cecília Coimbra, serão transcritas e, em seguida, publicadas em livro pela editora Alameda. Marília, muito obrigado. Por favor, as suas últimas considerações. Eu que agradeço, Marco. Estar entre as Veras é, para mim, um orgulho que eu não sei nem dimensionar, a emoção de poder fazer parte desse programa, desse projeto ao seu lado e ao lado de 3 mulheres fantásticas. Então, muito obrigada e que a gente possa seguir pensando. Então, nós nos reencontramos no próximo domingo na entrevista com a professora Vera Andrade. Até lá!